montanhas, tuas verdes matas têm grandes beleza, e nestas colinas forma correnteza de água cristalina que é fonte de vida. Lugar onde os pássaros cantam em harmonia, de rios as nascentes, vida e alegria, olhando as montanhas, vejo com clareza a graça e pureza da ecologia. Mexe com a mão na terra, sobe essa serra, corta esse chão. Eu fui fabricante de cachaças, era a minha profissão. Desde que eu pude trabalhar, já comecei a trabalhar. Trocar engenho de água, foi onde deu aquele acidente que eu me queimei, eu tinha 3 aninhos de vida. E eu fazia bolacha, fazia broa, fazia merengue, né, pondeló, fazia tudo. Tudo com farinha, eu plantava o trigo ainda. Eu plantava o trigo, eles faziam uma farinha mais grossa que eu fazia o pão, e a outra mais fininha que eu fazia bolacha, pondeló, tudo com aquela farinha branquinha. Mas daí a gente mandava moer lá na Praia Grande nesse tempo, 54, né? Só que eu fui morar lá na beira do morro, né? Porque não tinha água e não tinha mangueira, não existia. Depois que vim de lá para ali, é que fizemos um poço, conseguimos as mangueiras. Né? Hoje a gente, aonde tem água é fácil trazer cada mangueira. Né? Esse acolchoadinho aqui de algodão é da época ainda da minha avó, né, que era a mãe do meu pai, e que elas mesmo plantavam o algodão, né, colhia, fiava, fazia roupa para as crianças daquela época, né, e assim tingia os fios e fazia de várias cores para trabalhar o tipo da roupa que ia sair, né. Nós de primeiro plantava era batata, aipim, para engordar porco. Né? O porco nós criávamos no verão no mato, comendo fruta de ripa e tudo quanto é fruta, né? Daí trazia os porcos do mato para engordar aqui no chiqueiro. Né? Batata cozida, milho. Quer dizer, matava a reis e era todo feito charque, porque não existia geladeira, né? Fazia o charque, os ossos e comendo, os soquetes, e botando num balaio, num lugar lá, a hora que comia todo, que se tirava a carne, todos aqueles ossos, botava numa panela e ia fervendo com cinza, lavava num pano, saía só a gordura com aquela água, e aí ia fervendo. E botando e fervendo até que ficava aquele sabão bem um amarelo, assim, cor de café. Que o sabão dava ponto, aquela hora que ele desgruda do fundo, que aí mexendo, aquilo desgrudava, eles despejavam botavam um pano na gamela, despejavam aquele sabão ali. Depois, no outro dia, eles cortavam aquele sabão, enrolavam tudo em folhinha de caeté, de bananeira, os quadradinhos assim enrolados, porque o sabão adequado ele não fica duro igual a esse nosso. Ele fica duro, mas ele fica, tu bate nele assim, ele fica bom, assim que... A gordura do gado, que não, o sebo melhor era para vela, e o mais ruim era para sabão. Botava no caso meia lata de sebo e meia daquela água quente. Daquele chá, né, que fazia com aquela... Então tinha uma panela sempre fervendo com aquela água. E aí fazia umas varinhas assim, ó, e botava 12 pavios, e a água ia tocando o sebo para cima, porque não mistura, né? Sei. A água, eles iam acrescentando a água para o sebo vir vindo. E ficava a vela pronta, aí eles guardavam tudo. A mãe tinha as caixinhas de botar as velas. Botava assim, guardava tudo, as velas, um pezinho, uma carreirinha, um pé para lá e outro para cá. Porque aquelas nossas velas, ficava o pé mais grosso e a ponta mais fina. Porque Em 1951, né? 52, por aí, o primeiro bananal da região, que aí os Delfino fizeram mais ou menos junto comigo. Quando nós viemos em 1950, 1948 até 1949, até 1950, passava jipe. Até quem tinha jipe era só os padres. Em 1949 foi feita a primeira ponte aqui na Praia Grande, que atravessava o rio. Alberto Lima que fez.
E nós ainda demos madeira para a ponte, de lá do nosso mato. Não existia calipto aqui na região. E ela perguntou se a tia Lauda, que era a minha avó, quisesse ficar com a menina, que ela dava. Aí que ela estava precisando muito de uma maquinazinha de mão, aí se ela quisesse dar a maquinazinha de mão por a menina que podia. Tinha um irmão adotivo que era tio da Dona Edi, muito rico. Ele viajava para Porto Alegre. É aquele que foi até também para o Rio de Janeiro com o seu Abel Esteves. Era uma pessoa muito acolhedora, pobre, muito pobre. Mas a riqueza ultrapassou acho toda essa Praia Grande. Porque vinham essas pessoas, Roça da Estância, lá de Bom Jesus, São Bom Jesus, que fica do outro lado, né, do Rio Grande, vinham senhoras para fazer parto aqui, certo? Era muito lindo os casamentos, e ela fazia de tudo. As mãos delas eram umas mãos assim muito prendadas. Ela era doceira, fazia qualquer tipo de doces, e ela ter nos criado. Eu dormia no cantinho da cama dela. Foi ela ter nos criado e ter se aberto para o povo, para as pessoas. Porque não tinha assim, não tinha distinção de nada. Era uma amizade muito linda que ela tinha com essas famílias, e essas famílias gostavam muito dela. E esse povo do interior, chegavam pessoas de paviola, que se chamava antigamente, agora é padiola. Chegavam pessoas, quase andarilhos mesmo, vinham, pediam um agasalho para uma noite, porque não tinha onde as pessoas se abrigarem, né? E ela não tinha essas dificuldades. Aquele pouquinho que ela tinha era dividido. Morreu muito pobre, mas com uma grande riqueza que ela deixou. Ela foi para mim, ela foi mãe, avó, rainha, mais do que rainha, que eu não, né? Essa era minha amiga, porque eu quase não tive amiga. Aí era uma época também assim, de muita discriminação. Eu tenho que colocar, desculpem quem estiver escutando, mas eu tenho que dizer alguma coisa. A gente não tinha assim, uma certa liberdade. E na minha época, assim, de novinha, que é a época que a gente está naquela fase, né? Ai, de tudo. A minha amiga era Maria José. A gente saía enganchada nela, porque não tinha outras amigas. Aqui na Praia Grande não havia negros. A única negra, os negros, era nós aqui, certo? E as minhas amiguinhas da época se desvalorizavam, se saía do lado da outra. Eu, porque fui sempre muito metida. Eu sempre me metia assim. Quando eu comecei a dar aula, eu já me igualava. Não, eu tenho valor. Eu olhava para minhas mãos, eu digo, eu tenho 5 dedos. Eu olhava para... Tenho 2 olhos, os outros também têm, eu tenho. A minha cor é mais escura, mas eu sou gente. Era isso aí que eu pensava. Mas a força verdadeira era Maria José. Ela foi tudo para mim. Hoje eu sou muito feliz porque eu sei que ela está num lugar, outra dimensão, mas com esse Deus que nós tanto cremos e queremos Ele, ela está lá, nos olhando nesse mundo que nós estamos passando. Até o próximo que eu quero me encontrar com ela lá. Quero que os escravos, foi escrita a carta, e daí tinha muitos escravos que eles não tinham emoção, como é que eles podiam viver? E daí eles ficavam o quê? Vamos dizer que assim que nem o Ibama. Aí eu fiquei aqui e tal, eles não puderam me tirar, mas eu estou aqui, né?
entendeu? A mesma coisa eram os escravos. Eles não tinham uma emoção assim de vida, como é que podia, né? E ficavam ao redor do senhor. Ficavam, morriam de velho, criavam família, né? Isso aí foi coisa que permaneceu no tempo passado, te digo. Foi a legalidade, foi essa aí, a verdade, né? A verdade. Os escravos foi uma classe muito sofrida. Vou te falar, eles eram, por exemplo, falar bem português, bem certo. Eles eram que nem o gado do campo. Eles não podiam, não eram batizados, não tinham chance de se batizar, não podiam casar, né? Eles produziam, mas assim, tipo os bichos. Porco, gado do campo era assim igual. Era igual isso aí. Né? Eu não tenho vergonha de dizer, contar a realidade. Foi em 58, nós chegamos na Mãe dos Homens. E vocês foram para a Mãe dos Homens para trabalhar já com madeireira, Sim, com serraria? já com serraria. A primeira serraria lá na Mãe dos Homens foi nós que Foram colocamos vocês? lá. E lá para Pedra Branca já tinha serraria? Não. Lá não tinha nem estrada, né? Nem estrada não existia. Em 58 não tinha? Não. Vocês que foram abrindo as estradas? Sim. Com certeza daqui da praia Passo Fundo para lá não existia estrada. Nós que fomos abrindo a estrada, cascalhando, caminhão. E para nós trazia a serraria, nós tínhamos que dar a volta pelo Rio Grande. Passar lá em cima, na Santa Luzia. Na verdade foi começado ela, eu acho que mais ou menos ali por 72, 1972. Essa parte aqui que nós temos aqui hoje, até lá onde que nós vamos chegar no Edo lá, aqui era tudo mato. Foi atravessada a estrada, cavocando, derrubando árvore, tudo para abrir a estrada. Ela passava nesse pique ali, ó, sai por cima aí, até chegar no Passo Fundo. Foi aonde que nós Sim, vimos chegar. a igreja foi fundada em 54, né? E tinha antigamente os moradores de hoje, os darosos, né, que moravam aqui naquele tempo. Daí foi colocado esse nome, Três Irmãos, porque tinha os 3 irmãos que moravam aqui, né? Então aí ficou esse nome de Rio do Boi, porque foi como eu falei antes, que foi achado aquele boi lá. Aí os amigos diziam assim, onde é que vamos macucar? Vamos macucar lá no Rio do Boi. Na comunidade de Alvorada, há muitos anos atrás, ficou a comunidade como a comunidade dos nortistas, que vieram do norte, colocaram engenhos de farinha. de mula, porque ali era o grande comércio de Praia Grande. O maior comércio de Praia Grande era ali, Inácio Rosa. Então os tropeiros vinham era ali, né? Carregavam as mercadorias, podia subir. Só se ouvia a partida de Sincerro lá. Era mais aqui para te ver. Né? Serraria deveria ter o quê? Umas 4? 4, Te dizer assim que essa calçada ainda é original da época do meu pai, né? Que na época ele tinha um armazém ali e ele fez tudo isso aqui porque o nosso comércio não era assim, carros, caminhão, essas coisas que vem hoje aí, era tudo de carro de boi, né? Então, para não formar muito banhado e coisas assim, que o chão muito úmido, na frente do armazém, então ele caprichou isso aí, ó, tudo pedra arrecadada daí dos potreiros, das encostas, e fez essa calçada que ainda hoje está aí, muito bonita, né? E que é uma recordação pra gente. E também na época, a mãe gostava de hospedar assim, as pessoas que vinham, né? E a gente não sabia nem dizer se era turista ou quem era, que a gente não conhecia e nem sabia como se explicar nesse tipo de pessoas. E também ela hospedava os tropeiros, né? Fazia almoço, café, que se eles quisessem. Tudo isso, ela sempre foi uma pessoa assim muito disposta para essas coisas, né? Fazia o pão, bolacha, para vender no armazém, o pé de moleque do amendoim que ela mesma plantava, né? Que o açúcar mascavo vinha era de fora. E então fazia o mandulate, né? Que é com mel e amendoim, uma coisa muito boa que hoje acho que nem eu não sei fazer. Mas ela era uma pessoa assim muito disposta a fazer tudo isso, rosca, tudo isso ela fazia para vender no armazém, né? Não era pão de padaria, essas coisas a gente não comprava.
Então era lá naquela casa, né? Que hoje está ali um pouco meio abandonada, mas ainda existe, né? Que era a tafona do meu tio. E onde eles mandavam energia, né, para cá. Era ali naquele ponto ali, onde está aquelas depois da taipa. É onde era a casa deles ali, ó. Era muito legal. Faz parte da nossa casa antiga, que hoje está lá, que eu restaurei, era uma loja de tecido. Quando a minha mãe casou, que ela tinha 18 anos, quando ela veio embora daqui, que ela nasceu mesmo, foi lá na Barra do Ouro, na Serra, Rio Grande do Sul, né? E ela então, quando casou, veio para cá, já existia aquela parte da casa ali, que hoje, com a história que ela nos contava, ela tem praticamente uns 150 anos. É uma parte da casa que hoje eu restaurei ali naquele lado. 7 orientador, naquele tempo. Quantas estufas tinha na década, assim, de 70, aqui, por exemplo? em 70, por aí, 70 mais ou menos. Tinha umas 700 estufas já. No município de Praia Grande. Município, não, só no município Grande. Entre Praia Grande e Mompituba aqui, que era aqui um pouco nós, né? E um pedaço de São João do Sul, aqui, Poço Negro, por aí, que era São João do Sul. Então esses aí eram... Vamos olhar aqui quantos estufeiros tinha, quantos plantadores de mandioca tinha aqui. Hoje tinha mais de 50 aqui. Hoje não tem ninguém. Como eu estava falando, aí eles fizeram ali em cima, fizeram o engenho no morro. Não sei se na época já dava as enchentes brabas que hoje dá no Rio do Boi. Aí eles fizeram no alto, assim na subida do morro. Então a moenda de moiacana ficava mais em cima, um pouquinho. E com 2 metros, 1,5 metros de altura, aí embaixo cortava o chão e fazia uma plenagem e fazia para botar o forno, para vir a guarapa por calha. Pegava esse nosso canto aqui. Eu encontrei ontem, assim, na minha ideia, 22 engenhos de açúcar. Hoje, eu acho que na Mãe dos Homens tem o resto, tudo desativado. Porque daí a gente passou para a cultura da banana, né? E é muito mais fácil de trabalhar, mais liviano. Então eu acho que é mais fácil hoje a cultura da banana do que do açúcar. Então, explicando o processo, a gente moe, trabalha só com produtos orgânicos. Então a gente moe a cana, aproveita o bagaço para fazer o composto, para levar de volta ele, né, para a roça, para a lavoura. Então nessa máquina a gente faz a moagem. Aqui nesse decantador ela passa, para fazer a decantação, ela faz a filtragem, onde ele passa já filtrado, né, lá para dentro, onde ele fica naquele recipiente, para depois ele ser jogado para os fornos, né, onde ele vai ferver durante umas 4 horas mais ou menos, até ficar o processo de melado e depois da cana-de-açúcar. Então a cana depois de moída, né, ela vem para esse recipiente, aqui armazena 600 litros de caldo de cana, onde ele vai ser distribuído depois nos dois tachos, nos 2 fornos. Né? Então aquele lá já está praticamente pronto, a gente já vai tirar ele daqui a pouquinho. Esse aqui ainda leva mais umas 2 horas de fervura até ele ficar no ponto de melado, para depois ficar o ponto do açúcar e para a gente poder retirar o açúcar dele, fazer a extração. E até que ele esfria bem, daí a hora que esfria a gente peneira. Aí o último processo é colocar aqui, que a gente faz tudo pacotinho de quilo. E daí a gente coloca o rótulo, está pronto para entrega. Aí daqui sai pronto. A gente faz todos de quilo. Esse cafezal tem em torno de 40 anos e todo ano a gente faz a colheita. A gente sempre tem café para o gasto.
tira essa casca e fica só o grãozinho, ó. Vou dar uma banadinha ali só pra tirar um pouquinho pra você ver. Pra torrar tem que ficar só o grãozinho. Não tá bom, mas não guarda muito. Virou. Joga, gente, essa torradeira foi feita lá no Edson. Ah, o Edson que fez? É. Cheiro mais bom. É do tempo ainda do... Não tem café. Vocês querem com leitinho ou querem preto? Eu quero preto. Ele tá bem quentinho. Bom, o processo que nós tirava antigamente é esse aqui. É feito os furinhos manual com aquela ferramenta que chama ponteiro. Esse processo aqui chama-se corte-cabeça. Corte-cabeça, depois ele é rachado as pedrinhas nas alturas, tem veia também. Com os anos de experiência vai se entendendo onde é que está, onde não está. E tem que levantar, no caso, todo isso aí. Já é feito com essas cunhas, usado essas cunhas. E vai passo a passo. É nesse estilo aqui que a gente trabalhava. 7 anos, meu pai. Não, 16. Faz quantos anos que tu trabalha com o tear? 16 anos que eu estou tecendo. Gosto muito da minha terra, não troco ela por nada não. A lua nasce, é uma beleza, coisa mais linda é a natureza. O sol desperta, manhãs dourada, vai o colono pegar na enxada, joga a semente para ter o pão. Aqui existe a união. A estrela d'alva de madrugada, coisa mais linda é a passarada. Bebo da água tão cristalina que vem cantando lá da colina. Nem que eu tivesse muitos milhões, eu não deixava a Praia Grande. Aqui existe a humildade, isto é que é ter felicidade. Essas visitas tão importantes, isto é porque é um Brasil gigante. Rogo ao Pai por toda esta gente, por onde andar que vivam contentes. Essas montanhas, ver para crer, como é bonito ao amanhecer. Sair de Praia Grande não acho jeito. O que Deus fez foi tão bem feito, e foi mesmo.